38, nós vamos começar, né? Antônio, Alexei, posso fazer uma pergunta? Pode. Eu ouvi vocês falando, lindo a história aí da criancinha, com a Regina, e já puxando um pouquinho da aula de ontem, tá? Sim. Quando o espírito se mostra como criança, eu sei que o Toninho, ele tem muito não vou falar tendência, mas eu já presenciei que ele vai tentando trazê-lo numa forma adulta, né? Sim. Uhum. Isso acho que é a característica do Toninho, mas é interessante porque, como você falou assim, o espírito leu o seu pensamento e ele é um espírito velho, né? Ele não é uma criança, gente, ele é um espírito velho que deve ter essa faculdade, mas qual que é a nossa postura como uma criança? A gente precisa fazer essa, não vou falar indução, mas esse trabalho que o Toninho faz de ele ser existe necessidade de a gente falar com um adulto? Não existe. Ou o Toninho faz isso porque é um obsessor e está tentando manipular pela figura? Não, é uma questão de postura dele. Como o Toninho, ele tem uma característica que nós não temos. Ele, segundo a própria espiritualidade, o campo energético dele, poucos possuem. Poucos possuem. A força de energia dele. Por isso que os amigos ficam muito felizes quando é ele que faz a prece. Porque as emanações energéticas dele são de alta potência. Então, eles ficam muito felizes. Então, o Toninho, quando ele entra nessa questão do trazer o espírito para a fase adulta, deixar de ser criança, isso não está acontecendo pela voz dele, pela forma que ele... mas sim pela emanação de energia que ele emite. E isso auxilia o espírito ao processo de modificação do seu perispírito. Nós não conseguiríamos tão facilmente. O que eu oriento? É criança, vá tratando como criança. Se ele disser assim para você, mas tio, eu estou crescendo, aí você entra no processo do crescimento dele. Você está crescendo? Que maravilha, que bom, continue assim. Vamos ver até que idade você consegue crescer. Então, aí você está induzindo. Mas a partir da colocação dele. Né? Entendi. Fica mais fácil. Agora, quando ele permanece como criança, e você atende, acolhe, como foi o caso lá do Padre Haroldo, a espiritualidade leva e vai trabalhando esse processo do crescimento gradativamente, pouco a pouco. Pouco a pouco. Tá bem? Por exemplo, esse rapazinho, o João Miguel, que veio e falou sobre a Regina, ele veio com 10 anos de idade. E ele disse assim, o tio me falou que se eu viesse aqui com vocês, eu iria crescer. Olha como é que nós não tínhamos perguntado nada. Eu iria crescer. Mas eu não sei como é que vocês fazem isso. Ele falando para mim, com 10 anos de idade, muito inteligente o espírito, muito inteligente. Aí eu perguntei assim para ele, e até quanto você pode crescer? Tá vendo? Eu não estou induzindo, eu estou perguntando. Aí ele falou assim, eles disseram que eu posso crescer até mais 6 anos. Quantos anos você tem? 10. Então ele cresceria até os 16 anos. Mas eu não projetei nada disso, eu só estava no diálogo simples. Aí eu disse a ele assim, e você está feliz com mais 6 anos? Ele disse assim, eu preciso crescer, mas eu não estou feliz porque eu vou envelhecer 6 anos de uma hora para outra. Aí eu fiquei meio sem falar e ele falou assim para mim, veja você, na sua idade, se jogar mais 6 anos agora. Vou fazer 70, então se ele jogar 6 anos em mim, eu estaria com 76. Olha como ele é o raciocínio rápido dele. Aí eu disse, realmente ficaria muito ruim para mim. Né? Muito ruim para mim. Mas aí ele voltou e disse assim, mas para mim é necessário, por isso que eu estou aqui. E nós não fizemos nada dizendo assim, agora você vai crescer, você se imagina como 16 anos, você é um rapaz bonito, você é um rapaz forte, você tem um outro físico, não estará usando as mesmas roupas. Eu não fiz nada disso com ele. Aí eu disse apenas para ele assim, então faça a prece, meu pequeno amigo.
Aí ele começou: Jesus, mestre querido, eu estou aqui porque eu quero crescer, os tios falaram que eu preciso crescer, para que eu possa aprender mais coisas na vida, para que eu possa trabalhar com um outro tio. Ele não dizia quem eram os tios, né? E ele foi fazendo a prece como uma criança. E aí, pouco a pouco, ele falou assim: nossa, eu estou maior do que ela, eu estou saindo para fora dela. Ele estava maior que o médium. Ele cresceu e saiu do campo do médium, né? E ele falou: mas eu estou muito feliz, porque agora eu posso trabalhar com o tio. Mas a única coisa que eu não consegui me libertar foi dos suspensórios. Eu estou com uma calça comprida, xadrez bem pequenininho, estou de sapatos, uma camisa branca, suspensórios, e olha que lindo, eu estou com uma gravatinha borboleta. Olha a mente dele onde está. Olha lá atrás. Aí ele falou assim: ainda bem que você não fez aquilo que o tio falou que era para você não fazer. Não fazer eu voltar no meu passado, porque eu tenho problemas traumáticos e eu não posso lembrar agora. E eu não fiz nenhuma regressão com ele. Nada, 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 nada. Nem hipnose, nada. Só deixou acontecer. Então a própria espiritualidade, Alexei, resolve. Entendeu? E você vai navegando nesse mar meio delicado, mas consegue. Essa complexidade que foi um diálogo de uma criança, isso é normal? Ou é mais... A maioria são mais simples, viu, Alexei? Tá bom, tá bom. Essas complexidades, não entendo isso como uma petulância da minha parte, por favor. Essas complexidades, assim, vêm mais para mim. Vem mais para mim, viu? Para vocês não virar, não. Virar bem, bem suave, bem tranquilo mesmo. Uma criança perdida, ou não virar criança sequestrada, não virar criança abusada, não virá para vocês. Não virá. Virá, sim, uma criança que ela correu atrás de uma bola e foi atropelada. E ela nem se deu conta. Virá dessa forma, tá bem? Fica tranquilo quanto a isso. Tá bom? Senão a gente já nem vem segunda. Mas dá um frio na barriga no começo mesmo, viu? Tá assim. Mas vamos em frente, gente. O que é isso? As coisas são boas, tá bem? Vamos começar então. Quem quer fazer a prece? Então hoje nós vamos refrescar a memória daqueles que já estudaram e há muito tempo não abrem esses capítulos da doutrina espírita, e aqueles que nunca acessaram, não tiveram oportunidade ou então passaram batido. Nós vamos falar das manifestações espíritas, dos espíritos sobre nós. E a primeira manifestação deles sobre nós é oculta. Nós não percebemos. Nós não damos conta. Mas não é o tempo todo. Porque algumas casas, alguns dirigentes ensinam que os espíritos nos influenciam o tempo todo. Se assim o fosse, nós não precisaríamos ter inteligência, raciocínio e escolhas. Deixava por conta deles. Então, muitas vezes, não todas as vezes, eles vão agir sobre a nossa mente, mesmo que a gente não goste disso. Isso é fato. Nesse instante que nós estamos, pode sim ter espíritos agindo sobre a nossa mente para que nós possamos atender às suas solicitações. Ou aquilo que nós julgamos que é um impulso nosso, mas na verdade é um desejo deles, é uma sugestão deles. Daí a importância de vigiar e orar que Jesus nos ensina. Saber o que é nosso e saber aquilo que não é nosso, aquilo que é externo a nós. Para separarmos os espíritos que são de Deus daqueles que não são de Deus no campo da bondade. Tá bem? Essa informação é importante, porque no diálogo, essa ação oculta dos espíritos poderá acontecer sobre nós, mesmo com a espiritualidade que trabalha conosco estando presente, para que essa ação oculta sobre nós permita que aqueles espíritos fiquem o maior tempo possível conectados com os campos energéticos que estão sendo acionados na reunião mediúnica.
mesmo que eles não se deem conta. Então, eles podem estar agindo sobre nós de uma forma que nós não percebemos, mas, ao mesmo tempo, a espiritualidade está agindo sobre eles de uma forma que eles não percebem. E nós somos aquela, vamos dizer, entre aspas, a isca para que eles adentrem a casa, para que eles possam acreditar que estão dominando a situação. Na verdade, eles é que estão sendo atuados, estão sob controle dos amigos espirituais. Como eu percebo isso? Muitas vezes, o dialogador, ou o médium, ou o elemento de sustentação, sente um pouco de desconforto físico. Como eu falei ontem, dor de cabeça, uma náusea, uma vontade de levantar e ir embora. Quem já teve isso lá na reunião mediúnica? Ah lá, Ivone. Dá uma vontade louca de sair da reunião. Muito forte. Você tem que ser muito firme para não levantar e ir embora. É a ação oculta desses irmãos sobre o trabalhador. Mas não devemos daí inferir que nós não temos iniciativa, porque ele pode causar a sensação de nós levantarmos e ir embora. Mas a iniciativa nossa é de ficar. E essa iniciativa prepondera sobre a dele. E ao preponderar sobre a dele, a energia maior, mais uma frequência vibracional mais alta, que é a do trabalhador, que está no trabalho do bem, domina essa energia que a princípio acreditava que estava no controle. E é a hora que ele quer ir embora e não consegue. Quando vocês se sentirem desconfortáveis na reunião mediúnica, ou com vontade de ir embora, como a Ivone tem muitas vezes essa vontade, agora diminuiu, mas antes era muito intenso. Não pensem que vocês estão à mercê desses espíritos. Não estão. Vocês são instrumentos do bem para beneficiar alguém que está ferindo vocês. E esse processo, embora seja relativamente doloroso, é o primeiro mecanismo de amor que eles têm através de nós. Nós temos esse mecanismo, porque ele percebe que, embora ele esteja te ferindo, você não está revidando com as mesmas armas. A tua arma única é continuar sustentando esse irmão ali, embora ele esteja estraçalhando, segundo ele, arranhando, mordendo, esperneando, e você está ali mantendo esse irmão seguro até ele ser atendido. Essa manifestação oculta ocorre sim nas reuniões mediúnicas e ocorre no nosso cotidiano diariamente, tá bem? Alguma pergunta aí até aqui? Antônio, Oi. é uma forma errada que eu agi e que hoje eu não falo mais, é quando você está assim e você não comenta nada com ninguém, e ainda sai da reunião desse jeito, aí você sai pior e ainda eles atacam, que nem deu vontade. Eu saí da reunião, ainda não havia comentado nada, não comentei ninguém, a vontade de fugir, de sumir daquela reunião. E eles ainda colocavam vontade de suicídio. Eu saí com uma vontade de suicídio, de me suicidar muito grande. Eu tive que parar o carro, concentrar, fazer minha oração, mas tudo isso porque eu omiti o que estava acontecendo comigo. Essa observação sua é muito importante, Ivone. A confiança e na equipe encarnada que ali está aí, nos amigos espirituais, ela tem que ser primordial. Se você não está bem, tem que avisar o dirigente, tem que avisar um colega e dizer, olha, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. E é nesse instante que essa influência que você, às vezes por vergonha, por timidez, ou por outro mecanismo que eles associam, não comunicou o grupo e vai embora nessas condições. E a questão é, por que eles não conseguem? Porque a espiritualidade está observando isso. Embora o encarnado não tenha falado nada para o outro encarnado,
A espiritualidade tem completa ciência do que está acontecendo e vai intuir esse encarnado que está sob esse processo obsessivo e intenso, com pensamentos suicidas, a parar, a entrar em silêncio consigo mesmo e entrar em oração. Quando a Ivone entra em oração, como no quadro que ela está falando, ela começa a emanar uma luz que eles não querem que ela emane. Eles querem que ela aprofunde cada vez mais nas sombras. Quando ela emana essa luz, os amigos espirituais atuam, recolhem esses irmãos, eles não são expulsos, a maioria foge, mas os que são alcançados pela atuação deles são todos levados. Então, ela é um ponto de socorro, mas o risco é grande. Os amigos sempre nos dizem... Foi automático isso. É. E eu observei que isso não era coisa minha. E que eu já saí de lá não bem. Mas também por omitir que eu não estava bem... Pois é, precisa falar, viu? Deixou avançar, mas aí eu me toquei que isso não era coisa minha, já entrei em sintonia com os amigos Sempre espirituais e tudo mais. Sempre falem. Não vão para casa com algum desconforto. Não vão. Chama, avisa. Se precisar, a gente fica o tempo que for necessário, faz os passes necessários. Se precisar fazer diálogo, nós fazemos diálogo novamente. Não há nada que impeça o socorro ao encarnado. Mas ele precisa notificar o grupo, né, para que o grupo possa agir. Bem? Então, a ação oculta desses espíritos, às vezes, conta com a ajuda do encarnado. O encarnado ajuda um pouquinho. E isso dificulta bastante as coisas. Mas nós temos sempre o livre-arbítrio, não se esqueçam disso. Quando, numa ação oculta, vier um pensamento para qualquer um de nós, de desânimo, de necessidade de abandonar trabalho, ou de pensar que já fez o bastante e, portanto, pode sim descansar, desconfiem que pode sim ser uma ação oculta sobre a sua mente, procurando desqualificar a si mesmo no seu próprio valor. Tem pessoas tão melhores do que eu lá naquele grupo que eu não vou fazer a menor diferença. Isso vem muito forte. E acaba desistindo. Mas o livre-arbítrio do encarnado, ele é preponderante sobre o livre-arbítrio do espírito. E, nesse sentido, o livre-arbítrio que se impõe é o do encarnado, desde que ele não entre e aceite o comando mental do espírito. Tá? Tenham isso em mente. E isso vale para todas as situações, para ameaças, para desqualificações, para zombarias, para provocações. Tenham sempre em mente que o livre-arbítrio nosso, no trabalho de amor e do bem, é superior ao livre-arbítrio daquele que está sendo socorrido. Não podemos olhar para eles como inimigos. Não são amigos, mas são irmãos nossos. E eles precisam ser socorridos na sua dor, no seu sofrimento. Nós não somos juízes, não somos aqueles que vão julgar. Nós somos os socorristas. E o socorrista precisa ter bondade, paciência e conhecimento para socorrer bem. Tá bem? Tranquilos? Bom, essa é na reunião mediúnica, essa ação oculta. E quando a gente se emancipa durante o sono, como é que fica a ação desses irmãos sobre nós? Ela é declarada ou ela é oculta? Trabalhadores como nós, não é declarada. Ele não vai chegar na tua frente e dizer assim, eu sou teu inimigo, sou teu adversário e vou agir sobre a sua mente para que você fique sob o meu domínio. Ele não vai fazer isso. Ele será sutil. Durante a emancipação que ocorre durante o sono, ele vai agir como se você estivesse sonhando. E aí você tem uns sonhos que te incomodam, né? Você tem uns sonhos que você fala assim, será que eu ainda estou nesse campo de vibração tão ruim?
Será que tudo que eu fiz até hoje não melhorei em nada? É uma ação oculta do espírito que se manifesta como sonho em você, como se você fosse o principal personagem daquela atrocidade, daquelas coisas horrorosas que estão acontecendo em teu sonho, para você cair no mecanismo da culpa. Também é uma ação oculta desses espíritos sobre nós, só que quando estamos dormindo. Tá? Pergunta, por que os amigos espirituais deixam? Por quê? Porque nós precisamos aprender com esses nossos irmãos a identificar, separar o que é nosso do que é deles. Porque se a espiritualidade vem e age, nós nos acomodamos. Nós não adquirimos o que eles chamam de verve, né? Aquela força para identificar e separar e trabalhar a ação oculta desses espíritos sobre nós. Acontecer com Wagner? Claro que vai. Rafael? Ixi, então, pelo amor de Deus. Ana Laís, meu Deus do céu. Regina? Mais ou menos. Lia? Mais ou menos. Por que eu brinquei com os mais novatos? Porque eles serão alvos, sim, claro que serão. Né? São mais jovens, têm menos Já experiência. aconteceu comigo, Antônio. Então me fale. Recentemente. Foi horrível. O que aconteceu? Foi um sonho que queria dizer que era coisa do meu passado, sabe? De entender que era coisa do meu passado. E aí que eu mexia com macumba e que eu sacrificava animal. E esse sonho não me atingiu. Porque eu falei assim, nossa, mas que sonho pesado, que sonho estranho. Mas eu entendi que foi uma provocação. Sim, sempre é uma provocação, para ver se você cai. Agora, é importante, por que eles agem de uma forma oculta? Por que eles não se revelam? Porque fica muito difícil para o encarnado identificar a fonte de onde vem todo esse processo de indução e controle mental. E, às vezes, inconscientemente, o encarnado inicia uma conversação com eles. A princípio, repudiando. Não, isso não é meu, você está tentando me influenciar, você está me provocando, eu não vou aceitar esse tipo de coisa. O encarnado estabelece esse diálogo mental com esses espíritos. E quanto mais ele estabelece esse diálogo mental em desequilíbrio, porque quando ele está equilibrado, o diálogo é de outra forma. Mas se você está se sentindo pressionado, você entra numa conversa meio que desesperada. Você quer se livrar daquilo. E esse desespero gera campos de forças em nós desqualificados, desestabilizados. E eles se aproveitam dessas energias por os cutucões que eles estão dando em nós, né? Então, aquela irritabilidade, aquela raiva que às vezes surge, aquela culpa ou medo, são emanações energéticas que eles vão se beneficiar. Eles não querem nos matar e eles não podem, eles não têm permissão para isso, porque se tivessem fariam, né? Mas não têm. Mas eles sabem como mexer conosco, como estabelecer essa conexão mental num diálogo que nós só vamos nos dar conta que esse diálogo não está sendo bom porque a nossa mente não para mais. É um toma lá da cá, fala uma coisa, vem outra, fala uma coisa, vem outra, e todos nós já passamos por isso. Enquanto estamos lidando com espíritos que agem dessa forma, mas eles ainda são meio que principiantes, eles não são muito bem elaborados nessa técnica, nós conseguimos até superar relativamente bem. Mas quando são espíritos muito bem preparados, que utilizam com bastante sutileza esse artifício, nós nos desgastamos muito rapidamente. Ficamos esgotados diante dessa loucura mental de conversa que se estabelece em nós e chega um ponto que nós queremos parar e não conseguimos. Porque ele já dominou o córtex cerebral nosso. O córtex da fala, o córtex da audição,
o córtex da motricidade, está tudo sob controle energético dele, fluídico dele. E ele vai fazer uso disso. Tudo bem? Mas não entendo que é um domínio dele, tá? É temporário isso. Pode ficar mais acentuado, pode ficar mais preponderante? Pode. Mas isso é ao longo do tempo. Bem? Então não se preocupem nessa questão que ele entrou em contato e ele já tomou conta de nós. Não é dessa forma. Tá? Antônio, Oi. neste caso que você falou de conversar com esse espírito, a gente não pode conversar, então, que a gente tem que socorrer? O que... Não. A tua pergunta é muito boa. Não é que não pode conversar. Você não pode entrar no campo da provocação dele. Essa é a questão. Então, o que você faz nesse caso? Que é a melhor forma de se agir com eles. Você não responde a ele, você não socorre, porque sozinha você não vai conseguir. Uhum. Você precisa de outros trabalhadores juntos com você. Você ora por ele. Entra em prece por ele. Quando você entra em prece por ele, o teu campo mental modifica. O teu córtex emite uma energia que é contrária à dele, então ele é repelido. O envolvimento fluídico dele é expulso de você. A Ivone deu risada lá, não sei por quê. Eu também não sei. O que foi, Ivone? Vamos falar experiências que a gente vai aprendendo, tá? Porque eu não fui orar por ele, não, fui orar por mim mesmo. Tá vendo? Pedir ajuda. Olha o desespero. É isso que eles querem. Porque quando você ora por você, Senhor, meu Deus, me socorre, meu amado Mestre Jesus, eu sei que eu te sirvo todos os dias, meu coração é pleno de luz. Você está numa angústia, você nem sabe o que você está falando mais, você está enlouquecido. Aí você se concentra, respira e pede a Jesus mesmo, ou aos amigos. Normalmente, quando eu faço isso, eu falo com Jesus. Eu falo assim, querido irmão, que a tua luz, na qual eu estou mergulhando, não adianta falar assim, Jesus, que a tua luz me envolva. Porque a luz de Jesus está envolvendo nós todo dia, o tempo todo. Você já está nessa luz. Você já está nela. Que a luz na qual eu estou mergulhado, eu possa transferir para esse irmão, ou para esses irmãos, que estão tentando me causar mal. E eu desejo a eles apenas que encontrem a paz, que encontrem o refúgio que tanto procuram, que saiam desses abismos de dor, que possam despertar para a tua luz. Você está orando por ele. Você não entra em conflito com ele. Vai demorar. Quando você orar por ele, o teu córtex cerebral começa a emitir luz, vibrações de alta frequência. E a energia dele, que é muito densa, vibrações de baixa frequência, baixa amplitude, não resiste a essa luz vai empurrando para fora. Entendi. E ele se afasta. Ele se afasta. Porque se você bater de frente, ele vai abraçar você e vai ficar com você sim. Tá bem? Então, orem sempre pelo irmão, meus amigos. Não é assim? Orai pelos vossos inimigos, não é o que Jesus diz, mas vocês não aprendem, né? É que, Antônio, é uma coisa difícil porque é um espírito que nos ataca, que nos fala mal, que fala mal de outra pessoa. Você não fala mal das pessoas? Fala um pouquinho. Você não ataca as pessoas? O que faz separa você deles? O que é pior, né, Laís? São espíritos que conhecem seus vícios anteriores, né? E traz à toma. Aí você se assusta com tudo isso. Conhece o nosso passado. Quem ouviu o diálogo com o Alexandre no domingo comigo? Quem ouviu? Acho que era só a Bia que estava perto. Você ouviu, Wagner? Não, né? O Wagner estava na frente. O espírito chegou, eu sentei ao lado dele, o Alexandre estava com a cabeça no meio das pernas, entre as pernas. Quando eu sentei, o espírito fez assim, ó. Chegou, né? Eu vim aqui para te conhecer. Uau! Desse jeito. O espírito com o Alexandre Castro não é brincadeira, não. Alexandre Moraes não é brincadeira, não, hein? Você que é o chefão aqui, você que manda em tudo, abre os teus arquivos para mim.
Abre os teus arquivos mentais para mim, que eu quero estudar você. Eu já sei muito, mas eu quero saber mais. Desse jeito. Você até agora, mais ou menos isso, tá? Só lidou com crianças. Agora vai lidar comigo. Desse jeito. Ô, Antônio, abre os seus arquivos mentais, porque estavam fechados para ele. Claro, Então, mas claro. se ele dá essa ordem, desculpa entender, como que ele dá essa ordem se ele sabe? Ele não está dando a ordem, ele está pedindo. Abra os seus arquivos mentais para mim. Ele não está dando ordem. Ele está pedindo, abre para você ver se eu não conheço você inteirinho. Ele sabe que ele não pode abrir. Ele sabe. Aí eu disse a ele assim, eu não é abre, me dê acesso aos seus arquivos mentais. Foi isso que ele falou, acesso. E eu disse a ele assim, eu não preciso dar acesso a você, meu irmão. Olha como é a ação deles. Porque aqueles que têm o direito e o dever de ter acesso aos meus arquivos, já o têm. Você não tem esse direito. E quanto aos seus acessos mentais? Eu perguntei para ele, né? Na entrelinha eu disse assim, abre os seus acessos para mim. Aí ele, sutilmente, espertamente, inteligentemente, ele respondeu para mim assim, eu sou um livro aberto. Eu não tenho nada a esconder de você. Olha a sutileza. Ele não disse que não ia abrir para mim. Ele disse, eu sou um livro aberto. Quer dizer, leia se você conseguir, você pode ler. É exatamente isso que ele estava dizendo. Então, começou a existir uma espécie de desafio entre um e outro. Uma provocação. Mas, pela experiência que eu tenho, eu percebi isso logo no começo. Aí eu disse a ele assim, você está tentando criar em mim uma energia de desconforto e desafio? É isso que você quer gerar em mim? Eu falei para ele. Ele disse, você interpreta como você quiser. Está gravado esse diálogo. E eu disse a ele assim, eu não vou cair no seu jogo, meu irmão. Você adentrou aqui como? Eu pedi, e nessa parte eles são muito sinceros, viu? Eu pedi e tive a autorização de vir conhecer você. E agora que eu o conheço, sei exatamente o que você faz, eu vou me embora e voltaremos a nos encontrar. E eu disse a ele, se você tiver permissão para sair, você pode sair, vá em paz. E o Alexandre disse que ele foi embora mesmo. Os amigos abriram a passagem para ele e ele foi embora. Antônio, isso foi uma intimidação, uma ameaça. Sim. Não foi uma ameaça. Foi uma intimidação. Não chegou a ser uma ameaça. A ameaça é bem diferente. A ameaça isso foi um diálogo para tentar descobrir em mim os meus pontos fracos. A psicologia dele era tentar encontrar em mim as brechas, que claro que eu tenho, mas ele ainda não viu. Ele não sabe onde penetrar em mim. Então ele estava testando essas nuances com o dialogador, né? Como o diálogo não ia levar a nada, e quanto mais você estende, mais ele te analisa. Quanto mais você estende, mais ele te analisa, né? Você começa a titubear. Foi quando eu encerrei o diálogo. Eu disse, olha, não há mais o que conversar. Isso deu 3 minutos no máximo, essa conversa. 3 minutos. Não passou disso, né? E o Alexandre falou assim, olha, ele queria te amedrontar mesmo. Ele estava, assim, 3 vezes maior do que você. Quando ele fez isso aqui, é como se ele estivesse crescendo, para intimidar mesmo. Então, é nesse sentido que nós temos o livre-arbítrio de aceitar a provocação ou não desses irmãos. Então, o trabalho nosso é muito delicado, não há o que temer, não precisam se assustar, mas é preciso ser astuto, ter perspicácia para pescar o mais rapidamente possível o que esses irmãos desejam. A ação oculta não é apenas aquela que eu falei no início, que é através do processo mental. A ação oculta pode estar no meio do diálogo. Entenderam? Está no meio da conversa. Ele está te dizendo uma coisa,
mas por trás dessa coisa tem outra que ele pretende. E é essa entrelinha que nós temos que aprender pouco a pouco a diferenciar a ideia que ele expõe e a ideia que ele carrega, que ele pretende realmente. Tá bem? Isso está lá no Antônio, livro dos Espíritos, hein? Antônio, Fala, querido. tem como a gente saber quando não é da gente, quando é? Tem sim. Tem sim. Como é? Por exemplo, você tem pensamento suicida? Não, Você quer se matar? não. Então, você levanta um belo dia e você sente uma tristeza, uma melancolia, uma sensação de que nada vale a pena, e de repente vem um pensamento assim, muito rápido, vem assim, puxa, eu podia acabar com isso. E some. Só isso. Esse pensamento não é seu. Puxa, eu podia acabar com isso. Não é seu. Mas se você não tem a expertise de perceber que ele passou muito rápido em você, ele volta depois. Ele volta. E aí sim você vai confundindo com os seus pensamentos. Né? Mais um dia, levantar, tomar café, ir no banheiro, preparar comida. Nossa, que coisa mais sem sentido. Que coisa mais desagradável. Nada disso fala para mim alguma coisa. Essa vida não tem sentido. Essa vida não tem sentido. Não é não é o teu pensamento. Não é. Então, eles são dessa forma. Então, dá para separar. Com a prática, a gente vai aprendendo melhor, viu, Iracema? Mas dá. Na dúvida, como nós somos um grupo, manda mensagem. Olha, eu estou com um pensamento assim, 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 assim. O que você acha que pode estar acontecendo? Não precisa mandar para mim. Manda para a Lília, manda para a Sônia, manda para o Adilson. Então, manda para mim. Né? Mas não tem como separar assim, viu? Mas nem sempre é fácil, viu, Iracema? Distinguir a ideia que ele sugere da nossa ideia. Nem sempre é fácil. Porque muitas vezes essas ideias nossas vão se confundir. Vão se confundir. E fica difícil separar mesmo. Mas não é algo que possa nos preocupar. Então se eu parar de fazer o que eu estou fazendo, esse estudo, esse esforço, procurar avançar, isso vai sumir? Não vai. Não vai. Vai ficar pior. Porque conosco ainda existe a proteção do grupo. Nós somos um grupo, uma colmeia, vamos dizer assim, onde nós estamos todos trabalhando em harmonia. E qualquer um de nós que está mais debilitado, os demais trabalham para ajustar. Né? Mas se sai desse grupo de proteção, fica sozinho, fica mais fácil para eles. Mais fácil para eles. O Clélio deu uma imagem muito interessante, que muitos de vocês conhecem, sobre o feixe de varas, né? O Clélio disse assim, cada um de vocês, Antônio, é uma pequena vara que sozinhos são quebrados facilmente. Mas quando vocês se unem, 2, 3, 4, e eles não querem essa união, fica muito difícil até dobrar vocês. Porque a força de um se soma à dos demais. E existe uma sinergia entre vocês. A energia de cada um vai se somando e vocês são fortes como o mais forte de vocês. E vocês serão mais fracos como o mais fraco de vocês. Por isso que precisam manter esse feixe unido para que o mais fraco não seja o primeiro a cair. É mensagem. Entende? Por isso que eu me preocupo com vocês. O que está acontecendo? Fala para mim. Fala o que você está pensando. É necessário esse tipo de coisa. Porque, caso contrário, se a gente tem a presunção, o orgulho, né, o que aconteceu com a Ivone, né, ou a timidez de achar que essa fonte estranha que está na sua cabeça é coisa da sua imaginação, é coisa que não vale a pena falar com ninguém, você está se colocando em risco. Não pelo trabalho, mas pela tua própria fragilidade de não se reconhecer alguém
passível de sofrer ataques. E sofre. Então, nós somos sempre passíveis de sofrer ataques desses irmãos. Ocultos de distância, ocultos no envolvimento e manifestando intenções secundárias ou mesmo terciárias, e nos distraindo para que pensemos que isso é fantasia da nossa cabeça e, portanto, não vale a pena falar disso para ninguém. Tá? Então, essa é a ação oculta desses irmãos. Percebe como eles são muito sutis? Muito inteligentes? Astutos mesmo? E nós lidamos com esses irmãos, tá bem? É nesse sentido que nós estamos aí começando a conversar sobre essas manifestações espirituais que podem ser patentes, né? Essas manifestações espirituais que, por exemplo, ao chegarmos em casa, uma manifestação patente, tá? Você trabalha fora. A Ivone trabalha lá no Carrefour, a Eliana trabalha lá dando aula, o Wagner trabalha lá no aeroporto. Enquanto ele está lá no trabalho, está tudo bem, ele está alegre, conversando com os amigos, o assunto está tranquilo. Pega o carro, começa a vir para casa, começa a baixar uma irritabilidade, um aborrecimento, uma situação de desconforto, que quando você põe o pé dentro da soleira da sua porta, você é outra pessoa. Você não é aquela que estava no trabalho. Você está tenso, carrancudo, emburrado. Isso é uma manifestação patente de atividades ocultas de espíritos sobre você. E é nesse instante que, se você adentra em casa e sai brigando com o marido, ou com a esposa, ou com os filhos, você está transferindo essa carga energética densa para a família. Você abre as portas do seu lar para adentrarem esses espíritos que desequilibram o processo familiar. Como sabemos, o clima psíquico espiritual influencia o casal o tempo todo. Influencia os filhos, tanto para o bem quanto para o desequilíbrio. Então é preciso estar atento a esses tipos de coisas. Elas são completamente diferentes das manifestações ocultas. Elas são declaradas mesmo. Como é que eu me liberto disso? Qual é o processo que eu faço? Qual é, Iracema? Ser otimista e pensar na espiritualidade, em Jesus, fazer uma prece. O que mais? Não sei. Tudo que você falou, tudo certinho, viu, querida? Você senta num lugarzinho, não fala com ninguém, olha, eu vou me acalmar um pouquinho, depois eu converso com você. Senta num cantinho, se concentra e começa a se ligar à espiritualidade e a orar por eles. Não esqueçam isso. Antônio. Orem por eles. Sim, quem me chamou? Eu. Fala, querida. Domingo, na hora que eu estava recebendo o passe, eu fui bombardeada por pensamentos de que a Cecília iria partir. Isso foi uma manifestação? Pode ter sido uma... Ali não foi. Ali poderia ter sido. Mas por que eu digo para você que não foi assim? Claramente. Dado a seriedade dos trabalhadores que se encontram ali dentro. Todos os trabalhadores à sua volta, Viviane, nenhum deles carregava contra você qualquer sentimento de repúdio, de aversão, nenhum deles. Se houvesse um que ali estivesse, não gosta da Viviane é uma pessoa extremamente incômoda, e tem essas manifestações, mas embora não expresse, aí sim, esse trabalhador poderia ser o canalizador desses pensamentos para você, porque ele estava doando energias, mas nesse caso não. O que aconteceu foi que no momento que esse trabalho iniciou de limpezas de energias e transfusão de energias, a sua mente liberou seu subconsciente, os seus medos ocultos, aí vieram à tona. Tá? Isso é como uma catarse que aconteceu ali com você. Não é um sinal de fraqueza, não é um sinal de desespero e nem de desvario, não é isso. É uma catarse onde as energias vieram trazendo à tona esse seu medo, essa sua angústia. E aí você
deixou isso sair, o que foi muito bom, tá? Porque dá, quer queira, quer não, um alívio muito grande para a alma que está ali mergulhada em dor e não sabe como resolver essa situação. Então, não foi nenhuma influência dos espíritos nesse caso, não, tá? Foi uma manifestação sua, com auxílio do grupo, claro. Mas não esqueça, se nós estamos num trabalho mediúnico, de passe, principalmente o passe, e o Wagner é um dos passistas, e eu vou ser o que irá receber o passe, e o Wagner não gosta de mim, ele tem que sair da sala. Ele precisa, é uma questão de honra dele. Ele tem que sair da sala. Porque ele pode sim ser um instrumento de canalização de espíritos que através dele atuam e chegam no encarnado. Então ele sai da sala, até que esse passe termina sobre mim, eu me retiro, aí ele entra. E com isso ele não dá margem para esses espíritos externos, exteriores, agirem através de um trabalhador sobre o encarnado, acentuando o processo obsessivo. Não se esqueça que a energia anímica do encarnado é muito forte. Tá? E a espiritualidade tem muito trabalho para bloquear isso. Então é melhor o trabalhador sair. Entenderam? Eu não gosto da Iracema. Vou dar passe, a Iracema está lá. Eu preciso ter como dignidade minha sair da sala. Olha, eu vou sair, eu estou cansado, vou beber uma água e depois eu volto. Não precisa dizer o porquê. Mas isso é muito sério. Foi bom perguntar, viu, Vitor? E aí eu me lembrei desse fator aí que está conosco. Tudo bem? Bem, aí nós sabemos que outras manifestações que não ocorrem conosco são as materiais, né? Os fenômenos materiais, né? A materialização, os raps, aquela coisa toda. Nós sabemos que os espíritos que produzem esse tipo de manifestação são espíritos muito primitivos. Eles em si não fazem maldade. Eles são instrumentos de ação de espíritos inteligentes que se utilizam deles para fazer maldade. Aí sim pode acontecer. Então, qual é o princípio disso? Por que eu estou falando dessa coisa que todos vocês já sabem? Caso aconteça de vocês estarem sozinhos em casa, ou mesmo com companhia, e começar a cair coisas, bater portas, janelas, alguém chamando, sombras passando, vultos passando, não pensem que são esses espíritos que estão fazendo mal a vocês. Eles têm uma energia tão densa, tão próxima à nossa, que facilmente eles são controlados por outros. O que acontece quando nós não temos o conhecimento? Nós aborrecemos com esses nossos irmãos. Mandamos embora, xingamos, dizemos que eles não pertencem a Deus, mandam para tudo quanto é lugar. E esses irmãos são apenas vítimas de espíritos mais controladores, mais inteligentes. Como é que nós trabalhamos com eles nesses momentos? Pode não estar acontecendo nas nossas casas, é muito raro acontecer conosco. Mas às vezes você conhece alguém que fala que isso está acontecendo na casa dele, ou dela. E você tendo o conhecimento, você orienta. Primeira coisa, meus irmãos, essa manifestação oculta dos espíritos inteligentes, porque a que manifesta é aquela que faz o barulho, que põe fogo no colchão, que rasga roupas, que liga a televisão sem estar na tomada, tem todos esses aspectos. Esses espíritos que estão fazendo isso precisam de ajuda. O que você faz? Você senta, se concentra, emana energia de acolhimento e proteção para esses pequeninos. Então você se torna um catalisador, um dínamo de energia para proteger esses pequenos irmãos, para que eles possam ser afastados da influência oculta de espíritos perversos, manipuladores sobre eles. Então você, sim, na tua prece você é um socorrista para espíritos ainda em estágios muito primitivos. Não há nem como conversar com eles. Eles são simplesmente levados. Consequência desse processo, dessa manifestação que eu estou falando
que acontece mais comumente do que imaginamos. Esses espíritos ocultos vão ter que se manifestar, vão ter que se apresentar, mas eles não o farão na casa em que nós habitamos ou daqueles que lá estão acontecendo esses fatos, porque não há mais espíritos com energia tão densa que permita eles continuarem fazendo o que estão fazendo. Eles serão levados para atendimento em nossos trabalhos, como lá na Seara. Então, as manifestações ocultas acontecem das mais variadas formas. E precisamos olhar e tentar identificar onde elas estão. Tá bem? Isso é Kardec, tá tudo lá em Kardec. Só que a gente lê, mas não vai destrinchando, detalhando o processo. E, às vezes, nós passamos por essas frases, por essas passagens, e não pegamos a essência oculta do que está escrito ali. Então, nós precisamos, no grau de avanço que vocês estão alcançando, precisa já mergulhar um pouquinho mais no conhecimento, tá bom? Sim, Eliana. Você disse que eles vão precisar, quer dizer, a gente faz a vibração por eles, e eles vão precisar se manifestar. Essa parte é que eu não entendi por quê. Não. Os primitivos, os que fazem barulhos, esses não precisam nem de atendimento. Uhum. Não precisam, eles são encaminhados direto. Agora, aqueles que estão controlando esses espíritos para fazerem toda essa balbúrdia, esses sim vão precisar ser atendidos. Então, são eles que serão encaminhados para o atendimento. Com a prece, eles acabam sendo encaminhados. Imediatamente. Eles não conseguem... A tua prece... Você conhece... Claro que você conhece, do interiorzão você conhece. Conhece visgo de jaca? Conhece? Prender passarinho? Você conhece, Wagner? Gente. A tua prece emite fios energéticos viscosos que prendem esses espíritos. E lembra que nós já estudamos que 60% da contenção do espírito é do médium? É do encarnado? Então eles ficam atados a você. E eles vão ser levados para a reunião, para o trabalho onde você frequenta. Entendi. É nessa hora que a gente vira uma van, né? Um ônibus. Vira uma van, vira um ônibus, isso mesmo. Você é o transporte. Por isso que no estudo de ontem eu disse, às vezes os espíritos estão ligados horas, dias ou semana antes do trabalho, ligados ao médium. E o médium fica passando mal mesmo. Fica enjoado, fica irritado, quer brigar com todo mundo, ou perde o apetite, ou come demais, ou não dorme direito. Ele fala, gente, vou enlouquecer. Ele pensa, né? Fica disfórico, né? Ele fica desesperado. Mas é a influência desses espíritos que não estão emitindo todo o campo energético deles. Esse campo energético que está dando esse desconforto está sendo atenuado, drenado pelos amigos espirituais. Só um pouquinho que chega no médium, não é tudo não, viu? É por isso que ele fica horas antes para ir diminuindo e acertando o perispírito do médium com o desse irmão. Porque se ele chega de chofre na reunião mediúnica, o médium desaba. Não aguenta. Entra às vezes até em processo de desmaio, de queda de pressão, ele entra nesse processo. Então, por isso que os amigos fazem isso antes. Sim, Wagner. E no caso, se a gente orientar uma pessoa, como você falou, que se pega... Como que esses espíritos que estão induzindo os mais fracos, como é que eles vão se livrar dessas pessoas? As pessoas que, de repente, a gente orientar não tem esse conhecimento nosso. Esse é um grande problema, Wagner. Aí nós agimos por a distância, né? Aí nós fazemos as nossas vibrações, por exemplo, da quarta-feira, fazemos a vibração do Caravaneiros, aí entra um grupo de ação à distância. Porque, por exemplo, você tem um amigo que está acontecendo isso. Aí você orienta e ele não sabe exatamente, não entende nem o que você está falando, às vezes, né? Ainda mais se for evangélico, se for em qualquer dessa questão mais mente fechada, obtusa mesmo,
não entende o que você está falando. E É um você... exemplo aquele do Rafael lá, aquela amiga dele lá, por exemplo. A gente faz trabalho. Então, mas veja, nós fazemos em grupo, não fazemos individual. E veja o trabalho que dá. 4, 5 médicos atendendo a equipe que está com ela, né? E muitas vezes ela ainda entra no grupo da quinta-feira, das 8 horas da noite, que é um outro grupo que tem 48 pessoas trabalhando, vibrando por 8 minutos, 10 minutos, por alguns nomes que se encontram ali, que é os ceifeiros, né? Então, para que vocês entendam o que eu estou falando, nós temos vários grupos, viu, Wagner? Temos esse que nós frequentamos, depois nós temos, por exemplo, esse que nós estamos agora, tá? Na quarta-feira, nós temos um grupo que chama Ceifeiros. Por que é Ceifeiros? Não é aqueles ceifeiros dos jogos de PlayStation, não. Ceifeiros é da passagem do Evangelho que diz: a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Então, daí vem o nome do nosso grupo, Ceifeiros, que vai trabalhar na seara de Jesus. Tem esse grupo, na quarta-feira. Na quinta-feira à tarde, tem um outro grupo, que chama-se Bastidores da Obsessão, estudando um livro do Manuel Filomeno de Miranda, que também tem vibrações, logo após o estudo. Tá? Na sexta-feira à noite, tem um grupo chamado Caravaneiros, que é um grupo que trabalha com um campo vibracional que, eu diria assim, de uma grande dificuldade de acesso. E são só alguns trabalhadores já bem experientes que estão nesse grupo. Então, tem esse grupo Caravaneiros. No sábado, tem o JEP. No sábado tem a preleção, depois tem o passe, né? Que também, logo após, tem o atendimento dos espíritos. Então, é sempre em grupo. Então, é nesse momento que você coloca o nome do teu amigo ali, num desses grupos. E aí, como você o conhece, a espiritualidade usa o teu conhecimento, a tua estrutura mental ligada a ele, para nos levar até a casa desse seu amigo. E lá é feita essa limpeza energética. Afasta os espíritos que não querem ajuda, aqueles que não querem têm que sair de lá. Socorre os que querem e limpa toda a energia do ambiente. Qual é o único que nós não podemos atuar muito? É no encarnado. Se o encarnado não está apto e não se permite acesso à energia da equipe, ele continua com as energias densas dele, não há o que fazer. Tá? Por isso que, há uns 3 anos atrás, acho que é uma sobrinha do Alexandre, do contator, uma prima, alguma coisa assim, estava com um problema muito sério, nós vibramos por ela 30 dias seguidos. Todo dia, 8 horas da noite, no grupo se reunia, mentalizava, ia para a residência dessa menina, 30 dias. Lembra, Ivone? Acho que eu não sei se a Ivone lembra. Após 30 dias, qual foi o resultado? Praticamente nulo. Nada mudou. A menina não queria se modificar, continuava usando as drogas dela, continuava perdida na sexualidade, o pai e a mãe preocupados só com dinheiro, é o que eu me lembro mais ou menos. Então, nesses 30 dias foram socorridos espíritos. Os encarnados não. Até que o amigo, a espiritualidade disse, basta, não vamos fazer mais. E a gente não faz. E tem um outro senhor que foi feito vibração para o filho dele 97 dias, todos os dias. Todos os dias eu preparava um áudio, um vídeo, com uma vibração, mandava para ele, para o filho dele, para a família dele, todos os dias eu mandava, eu preparava um vídeo de 5 minutos, mais ou menos. 97 dias. A princípio melhorou, mas depois o menino voltou para as drogas, que a psicóloga disse que não tinha importância ele usar maconha, que ele podia usar maconha, e ele voltou a usar maconha e o trabalho foi por água abaixo.
e ele está totalmente esquizofrênico, totalmente enlouquecido. O pai agora está com câncer avançado, terminal. E o único que ali se beneficiou de tudo isso, sabe quem foi, Wagner? O pai. O pai. Que todos os dias ia na igreja, eu não lembro a igreja que ele, qual é o santo da fé dele, orar pelo filho, esse que está com câncer. Pedir por Jesus para que acalmasse o filho, para que ele pudesse ser amparado. Esse foi o pai. O único que foi amparado ali foi o pai. Que era o beberrão, bebia litros de cachaça por dia, quando começou a vibração. Quando terminou a vibração, não bebia mais. Não fumava mais. Então, olha a, a influência que acontece sobre aquele que aceita o amparo e que quer ajudar o outro e aquele que não aceita. Não é o tempo e não é o trabalhador. É aquele que pede socorro, precisa fazer a parte dele, senão não funciona. Eu tenho experiência disso e inúmeras experiências disso, inúmeras. E a maioria, acaba terminando mal, porque não faz a parte que lhe cabe. Entendeu? Então, se você tiver pessoas assim, passa para o grupo. E orienta, olha, dia tal, hora tal, Jesus vai visitar a sua casa, se for evangélico. Não vai falar o que é. Tá? Vai um grupo de espíritas, ele vai pôr cruz para tudo quanto é lado na casa dele, para não entrar ninguém. Né? Então você diz, Jesus vai entrar na sua casa e vai afastar os gafanhotos que estão comendo a sua fortuna, a sua família. Fala assim para ele, que ele vai entender. Os gafanhotos que devoram a sua vida, ele vai entender, ele vai aceitar. A espiritualidade não se importa com o que a gente fala. Se for de Umbanda, Candomblé, a mesma coisa. Olha, os orixás, os guias irão até a sua casa no dia tal, na hora tal. Se prepara. Vai fazer lá o ritual dele e abre o campo para a espiritualidade. Entendeu? Então, nós também agimos, às vezes, ocultamente. Às vezes, nós agimos de uma forma oculta. Tá? E não se envergonhem disso, não, viu? Para o bem, às vezes, é necessário alguns disfarces. Né? Não somos nós que nos disfarçamos quando vamos em regiões sombrias? Nós respiramos aquele ar que ali está e vamos modificando o nosso perispírito para nos ocultarmos entre os moradores daquela região, não é assim? Não estamos mentindo. Não estamos sendo hipócritas. Estamos causando sofrimento em nós para socorrer o próximo. Porque transmutar o seu perispírito, Wagner, que já está um pouco mais evoluído, para uma densidade muito baixa, é doloroso, dói muito. Tá? E muitas vezes nessas regiões onde nós vamos, nós andamos em locais tão contaminados, em lama, em energias muito negativas, e que às vezes nós voltamos com esses miasmas impregnados em nós. E isso é sofrimento, isso é dor. Precisa lavar, precisa limpar. Acordamos cansados no outro dia. Né? Então, é dessa forma. Tá bem? O que você está coçando a cabeça aí, Ivone? O que eu quero que vocês percebam que trabalhar com espíritos não é o que a gente vê por aí. Não é. Se vocês pensarem que é daquele jeito, melhor pensar mais um pouco para mergulhar nessa seara. Trabalhar com espíritos, amigos ou não, exige de nós muito esforço, muito estudo. Exige de nós muita confiança no companheiro. Exige de nós honestidade conosco mesmo. Foi o que eu disse no negócio do passe. Se você não gosta de alguém que está ali recebendo o passe, você tem que sair dali. Você não é um instrumento adequado. Temos que ter também muita confiança e fé na espiritualidade. Tem aquela fé que Jesus fala do grão de mostarda. Porque esses espíritos que chegam para nós, quais são as montanhas que eles carregam, gente?
Quais são as montanhas que eles carregam? Você precisa movimentar. Quais são? Ele não tem fé para movimentar essas montanhas, mas você tem. Qual é a tua fé? Qual é a montanha que ele carrega? A montanha do ódio? Precisa movimentar. Montanha da vingança? Precisa movimentar. A montanha da perversidade? Precisa movimentar. Da pedofilia? Precisa movimentar. E é a tua fé que faz isso. Se você, como alguns dialogadores que eu conheço, estão conversando com um médium e não acreditam que ali tem espírito, que é tudo mentira, que dialogador é esse? Existe, viu? Não é brincadeira minha, não. Existe, conheço vários. Ó, eu sento lá, converso, mas para mim aquilo lá é tudo coisa da cabeça daquele cara que está sentado lá falando. Eu não acredito nesse negócio de espírito. Ou médium que não acredita em Jesus. Né? Ou tem raiva de Jesus. Conheço vários. Então esse trabalhador não serve. Ele não é um instrumento de amor, ele é um instrumento de ódio. Ele é um instrumento de desprezo, de descrença. Então ele tem que ser afastado, não pode ter peninha dele. Às vezes o pessoal fala assim, Antônio, você afasta as pessoas com muita facilidade. Você não tem dó? Não é que eu afasto com facilidade. Não é isso. Mas é a responsabilidade de não contaminar os demais. A Dalva está chegando, a Regina está chegando, a Viviane está chegando, a Anaís está chegando, e tem um médium lá que é a antítese de tudo que você acredita. Ele não pode ficar ali, ele tem que ser mandado embora. Meu amigo, você não serve. Por favor, você se retire. Você não pode ficar no nosso grupo. Volte lá o primeiro ano, estude tudo novamente. E quem sabe, um dia, você poderá bater a porta novamente. E não é o primeiro, não é o segundo, não estou falando isso para vocês entenderem, não é para que tenham um receio disso. Nenhum de vocês passa por isso, tá? Mas se passasse alguém, chegasse alguém e passasse por isso, eu não daria 2 meses para ele. Não daria. Eu diria, olha, você não serve. Você precisa trabalhar a si mesmo para um dia poder servir Jesus. Mas nesse estágio que você se encontra, você não serve para o nosso grupo. Você precisa sair. A partir da semana que vem, você não precisa vir mais. Isso pesa, mas a gente tem que falar. Sim, Ivone. Se precisar falar, eu falo. A Ivone sabe que eu falo. Fala, E quando Ivone. é assim, ao contrário, vai chegando os espíritos amigos e você sente que seu coração se eleva, se alegra, você até os recebe como. É muita ousadia, é isso? Não, é medo mesmo. Não se achar digno de ser portador da mensagem daquele espírito tão iluminado. Só que isso não prejudica em nada o trabalho. Atrasa o médium, porque o médium o espírito está chamando. Vamos, ó, você pode chegar aqui onde eu estou. E o médium está lá, com as amarras no pé, lá, as 2 bolas da cadeia no pé, né? E algemado. E o amigo está tentando e ele não vai. O que acontece? O único prejudicado, entre aspas, ali, é o próprio médium, porque ele tem as barreiras. Mas no trabalho com os sofredores, com a seriedade do passe, ele faz tudo certinho. Ele tem uma única dificuldade, com espíritos mais elevados. Mas isso vai se modificando com o tempo. Hoje ele permite um pouquinho, amanhã ele não permite, depois ele permite de novo. Pouco a pouco ele vai amadurecendo até que ele entende que o único problema que existe na comunicação é ele mesmo. E ele pensa assim, se eu não abrir o meu coração, não abrir essa casca que me prende pela minha vontade, eu vou ficar sempre aqui. Aí ele cria coragem, abre, se rasga inteiro e fala, meu amigo, eu estou aqui, o que você quer? Eu quero que você passe tal mensagem. Tá bom. Pode falar. Venceu a si mesmo. Isso é com vocês, é um dever que vocês têm. Mas não, viu, Ivone? Isso jamais levaria você a ser demitida do grupo. Jamais. Tá? Jamais.
Por isso que eu falo, se você está pensando que eu vou te mandar embora porque você não consegue falar com um amigo espiritual, você está enganada. Não vai. Mas, Antônio, aí também tem assim, quando chegam os amigos espirituais, você se sente bem, confortável, você mentalmente está conversando com eles, você recebe com alegria, mas você não se abre. Pois é. Dá o medo. Não há outra forma. Antônio, eu também não quero ser demitido, não, viu? Por favor, tá? Tô aqui escutando de boa, quero ficar aqui, por favor. Gente, eu estou falando de tempos passados, não é de agora, né? Por exemplo, a Lia, quando eu cheguei, a Lia tinha medo de mim, né, Lia? A Lia chegou a falar com a Sônia: Sônia, eu vou embora porque eu acho que eu não vou dar conta. Aí eu falava para ela: não, Lia, calma, você vai conseguir, não desista, mais um pouquinho. E ela foi, foi, foi. E hoje ela está aqui, ó, com uma mediunidade estuante, né? Uma mediunidade que socorre a muitos, e a mediunidade da Lia é uma mediunidade mais orgânica, né? Ela sente o que o espírito sente, os centros de força dela se conectam um com o outro, né? O gástrico dela conecta com o gástrico do espírito. Então, se o espírito tem um câncer, ela vai sentir dor do câncer. Se o cara tem um problema cardíaco, ela vai sentir o problema cardíaco. Então, ela tem essa mediunidade de socorro mais denso e é uma trabalhadora excelente. Mas se eu fosse alguém precipitado e dissesse: olha, Sônia, vai lá, fala com a tua amiga que ela não presta para isso não, viu? Pode mandar embora. Perderia uma trabalhadora excepcional. Então é o Então, tempo mas que vai dizer. foi por Né, você, viu, Antônio, que E ela cresceu. eu me esforcei por você, sabe? Porque Sei. eu tinha uma confiança assim, e eu falei, pode deixar que agora eu vou ouvir o Antônio, e olha, Antônio, você tem uma sabedoria e um jeito de lidar com os alunos. O chicote. Carinhoso e firme. Exigente mesmo. Sabe? Mas é necessário. É necessário ser firme. Porque se você fraquejar, perde a confiança. Quem falou para mim outro dia assim? Acho que foi o Alexandre, falou assim para mim: esse jeito machão do Antônio. Mas eu nunca me vi como machão, mas ele falou isso para mim, né? Esse jeito machão do Antônio. Mas não é isso. Quando você tem um compromisso que a espiritualidade te deu, eu estou dirigente, né? Não sou dirigente. Pode ser que chegue alguém e eu fico seguindo meu caminho e vocês terão outro. E eu saio por aí. Mas, enquanto você está nesse compromisso, essas mentes que são as de vocês precisam ser realmente direcionadas num propósito de crescer o mais rápido possível, no bem, separando os obstáculos, tirando as armadilhas, desnovelando do cipoal das energias ruins. Eu preciso fazer isso com vocês. Uma vez, Joana de Ângeles disse assim para mim, muitos anos atrás, uns 6 anos, 7 anos atrás, ela disse assim para mim: você tem uma tarefa, meu irmão. Você sabe como é que Joana fala, né? Joana não passa a mão na cabeça, não, viu? Se ouvir Joana falando, você fica meio assim: caramba, será que eu vou dar conta desse negócio? Ela falou assim: você tem uma tarefa, meu irmão. Você tem que tirar a ganga para que as pedras brilhem. Faça isso. Ela não me disse como fazer. A ganga, se vocês sabem, é aquela sujeira que tem na pedra preciosa, né? Que precisa ser lapidada, precisa passar pelo cinzel, né? Então, eu sou aquele joalheiro que tem as máquinas de polir, de cortar, de lixar, para vocês brilharem. O meu papel é esse. Né? E por isso que eu puxo mesmo para vocês. Né? Eu venho trazendo cada vez mais. Bem? Mas não tenham receio algum, que eu jamais faria qualquer tipo de injustiça, consciente ou inconscientemente. Eu não faria isso. Com nenhum de vocês. Nenhum. Mesmo os que estão para chegar. Mas a caminhada é de vocês. Né? Eu vou mostrando o caminho e dizendo: ó, é por aqui, estude isso, estude aquilo. Esse processo que aconteceu foi isso, isso e isso. Né?
você tem que entender o mecanismo que está por trás disso. Então, o mecanismo é esse, eu vou dando esses esclarecimentos. Mas o passo a passo, a jornada é de cada um. Uns vão mais rápido, outros um pouco mais lentos, outros desistem. Muitos desistiram, né? Muitos, eu conheço vários que desistiram. Rafael não. Ô, Rafael, já peguei você aqui. Renan, lembra do Renan? Eu tô quieto aqui, hein? Não falei nada, hein? Ó, Renan, a esposa dele, a Carolina, a Larissa, lembra da Larissa? Quem mais? O Elcio. Muitos ficaram. O Joãozinho, que poderia estar muito na frente, acabou largando o que faz o primeiro ano. Então, vão ficando pelo caminho, vão ficando. E a gente olha com uma certa tristeza para eles, né? Porque eles poderiam ter crescido se permitisse, mas não permitiram. Então, dessa forma, que as manifestações ocultas dos espíritos sobre nós vão tirando trabalhadores do grupo, mas ao mesmo tempo vão chegando outros, que também, de cada 10 que chegam, ficam 2, no máximo 3. O resto fica pelo caminho. Então, está vindo aí o ano que vem uma leva nova. A maioria ficará pelo caminho. E eu não me incomodo mais com isso. Antes eu ficava triste, eu ficava, pô, será que eu fiz algo de errado? Mas não, hoje eu compreendo, na minha maturidade, que é o tempo deles. É o tempo deles. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, deixa eu ver aqui, Ana Laís, já chegando, e o Rafael, com todo um potencial a ser desenvolvido, mas está sofrendo envolvimentos ocultos de espíritos que ela não consegue detectar, ela se sente mal, ela fica aborrecida, às vezes ela fica olhando para mim com raiva, ela nem sabe identificar por que ela está com raiva de mim, e isso vai acontecendo, né? E o meu trabalho é mostrar para esses novatos que isso é natural, faz parte do desenvolvimento do médium. E vamos avançando, e eu não posso repetir aulas. As aulas são sempre diferentes. Então, o que vocês estão assistindo nesse ano, o grupo do ano que vem não irão ter as mesmas aulas, serão outras completamente diferentes, de acordo com o grupo. Isso me dá muito trabalho, montar aulas de acordo com o grupo. Então, é isso que vai acontecendo. E vão ficando esses pelo caminho. E eu entendo que isso faz parte do processo evolutivo de cada um. Mas eu não posso parar, e nem devo. Por isso que eu vou cobrando de vocês. Que eu falei para o Alexei ontem. Lembra, Alexei? Alexei, então me explica qual é o mecanismo da união dos 3 espíritos. Aí Alexei se embananou, coitado, mas eu obriguei ele a pensar. Falou mesmo. Aí você tem medo de responder, né? Responde qualquer coisa. Se não for, eu vou dizer, olha, não é, mas o teu caminho estava... Você errou aqui, você pegou um viés diferente aqui, mas o processo é esse. Então, é dessa forma que nós vamos aprendendo e a nos tornarmos maduros, equilibrados e perspicazes no envolvimento dos espíritos que estão lidando conosco. Como eu disse na aula de ontem, não é porque você é dialogador e não é médium ostensivo que você não está sofrendo a influência das energias do espírito que está com o médium. Ele está atuando sobre você também. E você tem que ter ciência disso. Não deixar que ele adentre com as suas energias nos seus centros de força. E você aprende isso com o tempo. Há pouco tempo, já estamos quase caminhando para o final, mas é importante ir falando dessas coisas. Os nossos centros de força se abrem com a nossa vontade, principalmente. O nosso conhecimento é fator preponderante, mas a nossa vontade que diz se abre mais ou se abre menos, de acordo com o propósito. Então, há uns 2 meses atrás, um espírito chegou no diálogo, o espírito falou assim para mim: por que é que você
abre os seus centros de forças todos e não abre o teu frontal. Isso aqui. Quando eu cheguei aqui para falar com você, já tinham me avisado sobre isso. Que você permite todos os outros centros de força serem abertos, mas o seu frontal ninguém acessa. E eu disse para ele assim, e qual é o seu interesse em acessar o meu centro de força frontal? O que você deseja? Ao acessar o seu centro de força frontal, o meu principal propósito é entender como trabalha a sua mente. Viram? Se ele conseguir entender como trabalha a nossa mente, ele consegue inferir ou mesmo antecipar o nosso pensamento e modificar a sua ação. Aí, com essa conversa, eu aprendi com ele, eu não sabia disso, que o meu centro de força frontal é permanentemente fechado em qualquer reunião mediúnica. Por isso que a minha mente trabalha de forma diferente da maioria. E esse fechamento do frontal foi adquirido naturalmente pelo estudo. Pelo tanto que eu estudo. Então, o meu pensamento, a minha mente está sempre focada em estudo. Isso aqui é... Deixa eu ver se tem mais um aqui. Joana? O estudo me proporciona uma defesa instintiva em não permitir acesso de espíritos inferiores nos meus campos mentais. Mas meu frontal não é fechado para os amigos espirituais. Então, Francisco Pereira, Eulália, Amália, Isolda, Margarida, Maria Ângela, todos esses irmãos, Bernardo, todos esses irmãos acessam tranquilamente. Cabe a cada um de nós aprendermos através do estudo e do pensamento sempre na busca da elevação, bloquear o frontal para o acesso de espíritos menos nobres, menos elevados, no sentido da bondade e voltados para a crueldade. Bem? Porque se eles puderem acessar, eles vão agir ocultamente sobre o frontal nosso. Porque o frontal dá acesso à pineal, que dá acesso ao coronário. O coronário se fechando, você perde a conexão com a espiritualidade maior. E precisa de muito trabalho para desmanchar esse campo energético em forma de crostas para que o teu centro de forças começam a fazer um movimento giratório, horário e anti-horário para modificar, atrair e transferir energias que dá sustentação à nossa vida. Tudo isso é estudo. Tudo isso é aqui, ó. O Espiritismo perante a Ciência, Gabriel Delane. Eu sei que vocês não têm tempo para ler, né? Porque vocês trabalham, mas o meu trabalho é trazer essas informações para vocês, resumidas, claro. Gostaria de falar muito mais, mas o tempo não nos permite. Quando eu falei ontem que o Kardec dá um curso de dialogador de 5 semanas, de 3 horas cada dia, são 15 horas, e que o curso em si, se você peneirar não sobra nada, é verdade. É verdade o que eu estou falando. Não é falar mal da casa em si, é uma constatação. E aí saem dialogadores como aquele que eu falei, que estava dialogando com o espírito e consultando o YouTube no celular, enquanto conversava com o espírito. Se eu ver uma coisa dessa numa reunião mediúnica, em que eu estou ali como dirigente ou mesmo como trabalhador, dentro responsável pelo grupo, imediatamente ele é afastado, não tenha dúvida. Bem,
Então, são 21 horas e 3 minutos, manifestações ocultas dos espíritos sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa família, sobre nós mesmos, sobre os nossos amigos, sobre aqueles que nós cuidamos, porque os trabalhadores da saúde precisam ter um cuidado muito grande com essa parte, porque as suas mãos podem ser instrumentos de luz, mas também podem ser instrumentos de sombra, né? Um cirurgião que vai operar e a energia está escura, está densa, vai ter rejeição, vai ter contaminação, vai ter infecção, vai ter tudo isso, porque o campo energético dele é pernicioso para aquele paciente que está ali nas suas mãos, né? Então precisa sim fazer a prece antes, lavar as suas mãos imaginando essa água fluídica, limpando todos os campos energéticos densos que podem estar conosco. Precisa esse outro tipo de asepsia que a gente às vezes não faz, por desconhecimento não fazia. Mas como nós somos trabalhadores reunidos aqui, esse trabalho já é meio que automático em nós, tá bem? Então a gente já carrega um campo energético um pouquinho mais elevado do que a maioria dos que a gente encontra por aí. Tudo bem? Ficou tudo claro, meus amigos? Acho que de tudo que eu falei, vocês ficaram preocupados com esse negócio de não servir para o trabalho, né? Será que eu vou servir? Será que eu não vou servir? Não esqueçam isso, tá bem? Não se preocupe com isso. Na maioria foi brincadeira mesmo. Mas, só para terminar, eu tinha um grupo chamado GAMI, Grupo de Avanço Mediúnico Espiritual. Ele durou 5 anos. E esse grupo terminou por influência espiritual sobre os médiuns. Os médiuns foram caindo um a um. Já passei por isso. Por isso que eu sou mais criterioso com vocês, sou exigente mesmo com vocês, porque eu estou de olho em vocês o tempo todo. Até a cofundadora do grupo foi a primeira a ser mandada embora, a vice-presidente, podemos dizer assim. Foi a primeira a ser demitida. Você não serve para o grupo, embora você ajudou a fundar o grupo, mas você desvirtuou completamente o seu trabalho no grupo. Depois foi um outro, depois foi um outro, depois foi um outro, e o grupo acabou. Não tive o menor pudor em encerrar o grupo. Mas melhor encerrar um grupo que está sendo prejudicial do que mantê-lo e alimentar espíritos e colônias de espíritos num trabalho mediúnico que serve às sombras do que à luz. Você encerra. Por isso que o nosso cuidado é manter o nosso trabalho sempre na luz. Sempre na luz. Tá bom? Lembrem-se sempre disso. Muito bem. 21 horas e 6 minutos. Foi bem rapidinho hoje. Teria muita coisa para falar, mas a gente vai falando ao longo do ano, né? Vamos encerrar com a nossa prece? Querem fazer alguma pergunta? Depois eu coloco lá nessa aula, lá no grupo, porque a Lília já pediu para mim. Então, eu coloco para vocês, tá bem? E daqui a pouquinho vai entrar a aula número 1, que é um resumo da aula de ontem do dialogador. Aí está com alguns slides, vai ficar mais, tá com imagem, vai ficar mais redondinha a aula. Tá? Ontem foi só uma arranhada no processo do dialogador. Vocês viram que tem muito mais situações diferenciadas do que só foi exposto lá. Muito bom. Quem quer fazer a prece de agradecimento, sem ser Iracema, porque Iracema já fez? Não briguem entre vocês. Lembre-se, a prece é sempre de coração. Sempre de coração. Não precisa ser longa, não, gente. Faz que nem o João Miguel. Senhor Jesus, eu quero crescer. Que a tua luz me ajude a crescer para eu trabalhar com o tio. Olha a prece bonitinha dele. Muito bonita a prece dele. Fiquei bastante tocado com a prece dele. 10 aninhos fazendo prece. Vamos lá.